Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Estatística Aplicada, módulo de construção de gráfico Boxplot. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente do IFRS Campus Viamão. Na tela aparece meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato por alguma dúvida. Quem for aluno da disciplina também pode entrar em contato pelos fóruns da disciplina, dentro do ambiente Moodle. Então esse é um módulo mais rápido, porque é a construção de gráfico. Ele trata principalmente da construção de gráfico Boxplot e alguns exemplos. Então, a construção do gráfico de Boxplot, esse é um gráfico, é uma ferramenta de análise de dados chamada de exploratória. E ela enfatiza as características mais importantes de um conjunto de dados. Ele também é conhecido no mercado como um gráfico de caixa e bigodes, mas não é um termo muito técnico. O termo Boxplot é mais conhecido. Para representar um gráfico de Boxplot, nós vamos fazer o uso da regra dos 5 itens, ou dos 5 valores. Esses 5 itens ou valores têm como primeiro passo o valor mínimo do conjunto de dados. Lá no quinto passo, o valor máximo do conjunto de dados. Então, são as duas medidas que nós obtemos primeiramente. Depois, nós vamos aos quartis que foram trabalhados no módulo anterior. Nós temos o primeiro quartil representado pelo Q1, a mediana, que é na verdade o segundo quartil, e o terceiro quartil. Então são os 5 elementos mais do que suficientes para que a gente possa construir o nosso gráfico de Boxplot. Aqui a gente vai ter um passo a passo teórico e depois a gente parte para a prática, tá? Então, no primeiro passo, nós calculamos as variáveis que compõem a regra dos 5 números ou a regra dos 5 itens. Então, só relembrando, o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, que também é conhecida como segundo quartil, o terceiro quartil e o valor máximo da base de dados ou do conjunto de dados. Tendo esses valores em mãos, a gente passa para o segundo passo, que é a construção de um eixo que serve como escala ou régua e que comporte do valor mínimo até o valor máximo com algumas sobras. Nós então representamos os 5 números que foram calculados pela regra sobre essa escala construída conforme mostra o destaque em azul ali, o valor mínimo, Q1, mediana, Q3 e o valor máximo. O primeiro passo desse gráfico, que já é o quarto passo na estrutura total, é o desenho de uma caixa acima dessa escala que foi construída. A altura dessa caixa pouco nos importa. Algumas vezes ela é uma informação a mais dentro da descrição de dados, mas neste momento não importa a altura, pode ser pequena, pode ser maior. O que nos importa é onde começa a esquerda dessa caixa, ali aquela linha vertical, e onde termina, que é essa linha vertical à direita da caixa. A linha vertical onde começa, ela vai ser alinhada com o valor de Q1. Onde termina, vai ser alinhada com o valor de Q3. Depois, tendo já essa caixa, a gente vai ter essa linha vertical dentro da caixa. Essa linha vertical ela não é obrigatório que seja bem na metade. Ela vai oscilar ali dentro da caixa. O que interessa é que ela sempre vai estar dentro da caixa. E ela vai ser alinhada com o valor da mediana ou quartil 2. O quinto passo é o desenho dos bigodes a partir da caixa para representar os valores mínimos e máximos. Então, esses bigodes são representados por linhas horizontais e linhas verticais alinhadas ao valor máximo e ao valor mínimo. Essa linha horizontal ela tem que estar centralizada com a caixa. Então, a parte do meio da caixa até o valor mínimo e a direita até o valor máximo.
Vamos a um exemplo. Então, desenhe um gráfico de boxplot que represente as 15 notas obtidas por funcionários de uma empresa. Então, notas 13, 9, 18, até a última lá com o valor 17. No destaque ali, a resolução, vamos começar pela regra dos 5 números. Antes disso, é necessário construir o rol dos dados, para que a gente organize eles ordenadamente. Então, como não tem nada explícito, a gente faz o rol crescente, como já foi visto em módulos anteriores. Então, o valor mais baixo é 5, passa para 7, 9, até o valor mais alto, que é 37. Após isso, nós passamos o rol ali para a parte à esquerda, identificamos o valor mínimo e o valor máximo, que nesse caso o valor mínimo é igual a 5, o valor máximo é igual a 37. Tendo o mínimo e o máximo, a gente constrói o valor da mediana, que basta, pelo conceito que nós já verificamos anteriormente, basta dividir esse conjunto de dados ao meio e obter um valor exatamente no meio para representar a mediana. Não vai ser por média aritmética, na verdade a gente tem 15 elementos. Se eu dividir 15 por 2, dá 7, alguma coisa. Então significa que eu vou ter o conjunto inicial com 7 elementos e o conjunto final com 7 elementos, sobrando um valor ali no meio, que nesse caso é o 15, que reparte essa distribuição em termos de número de elementos. Para obter o Q1 e o Q3, basta encontrar o elemento que ocupa a posição central nos conjuntos inicial e final. Então é como se a gente separasse esses dois conjuntos e calculasse a mediana em cada um deles novamente. Como eu tenho 7 elementos ali no conjunto inicial, eu divido 7 por 2, como se fosse separar em dois conjuntos. 7 por 2 dá 3, alguma coisa. Isso significa que eu vou ter 3 elementos inicialmente e 3 elementos no final desse grupo. Quem sobra exatamente no meio é o quartil 1, que vale 10. Fazemos a mesma operação no conjunto final, que também tem 7 elementos. Então eu separo os 3 iniciais, que seriam o 16, 17 e 18, e os 3 finais, que seriam o 20, o 21 e o 37. Quem sobrou no meio foi o 18, na verdade é a repetição do 18, já que a gente tem isso nesse conjunto. Esse valor calculado, na verdade, é o quartil 3. Então nós, com isso, já temos os 5 números da regra. O valor mínimo, que é 5, o quartil 1, que é 10, a mediana, que também é o quartil 2, que vale 15, o quartil 3, que é 18, e o valor máximo, que é 37. No próximo passo, nós vamos desenhar uma escala, né, como a gente já havia feito anteriormente no teórico. Essa escala tem que abrigar o valor mínimo e o valor máximo. Não é obrigatório começar do zero. Algumas vezes nós vamos ter valores altos, né, tipo 10.000, 12.000, então não vale a pena começar do zero. Então a gente constrói essa escala e já localiza o valor mínimo e o valor máximo. Na sequência, nós localizamos onde está o quartil 1, onde está a mediana e onde está o quartil 3. Em seguida, nós desenhamos a caixa. Novamente, a altura não nos interessa, desde que tenha alguma altura, né, que seja um retângulo. O retângulo começa no quartil 1, que vale 10, e termina no quartil 3, que vale 18. O próximo passo é localizar, através de um segmento de reta vertical, aquela linhazinha vertical dentro da caixa, posicionado exatamente no valor da mediana, que aqui é igual a 15. Em seguida, nós começamos o desenho dos bigodes do boxplot. Então o bigode à esquerda começa no meio da caixa e ele segue horizontal, paralelo ali à escala, até o valor mínimo. O bigode da direita, na mesma lógica, ele começa na metade da caixa e se estende até o valor máximo.
E finalizando, concluindo o boxplot, nós fazemos as linhas verticais, que são da mesma altura do nosso retângulo da caixa, e uma posicionada no valor mínimo e a outra posicionada no valor máximo. Assim vocês conseguem perceber que nós temos uma distribuição irregular, né? A gente está mais compactado no bigode da esquerda do que no bigode da direita, que ele está muito mais alongado. Então, seguindo no exemplo, uma das conclusões a ser analisada a partir do boxplot é que aproximadamente metade das notas dos funcionários está entre 10 e 18. Como é que a gente sabe disso? Bom, do valor mínimo até o quartil 1 eu tenho 25% de todos os dados. Do quartil 1 até a mediana eu tenho outros 25%, e da mediana até o quartil 3 eu tenho outros 25%. Se eu considerar entre o quartil 1 e o quartil 3, eu tenho dois setores de 25%, que totalizam 50%, que é a metade dos dados em questão. Então, metade dos dados estarão dentro da caixa, 25% estarão à esquerda e 25% estarão à direita, fechando 100% dos dados possíveis de termos aqui. Olhando para o comprimento dos bigodes, é possível concluir que a nota 37 é um possível valor discrepante, é um candidato ao nosso outlier. E isso, se a gente for analisar a amostra de dados anteriormente dada, a gente vai perceber ali uma distância do 21 até o 37 sem elemento nenhum. E isso ocasiona ou caracteriza como um outlier, ok? Então essa apresentação está disponível como um material PDF para quem quiser imprimir e acompanhar de forma escrita. Nós temos também os exercícios resolvidos disponíveis para vocês fazerem. E nós temos também a atividade semanal do módulo, ok? Então não deixem de fazer as atividades semanais, porque a nota de vocês vai ser baseada nessas atividades semanais. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail que está na tela, ou entre em contato através dos fóruns disponíveis no nosso canal dentro do Moodle, ou ainda através de atendimentos. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com medidas de dispersão na sua parte 1, que inclui a amplitude e o desvio médio absoluto. Nos vemos lá. Um grande abraço a todos.